A gente abre essa edição falando sobre Eletrobras. Em viagem a Londres, Lula voltou a questionar a privatização da companhia. O presidente afirmou que não entrou contra a privatização ainda, mas que pretende apresentar novos questionamentos após a Advocacia Geral da União, a AGU, ter entrado na última sexta-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal para elevar o poder da União na companhia elétrica. Vamos ouvir agora, então, o presidente Lula. Eu não entrei contra a privatização da Eletrobras. Eu ainda pretendo entrar. O que eu entrei foi o seguinte. Eu vou lhe dizer uma coisa. A Eletrobras, ela foi privatizada. O Estado brasileiro tem 43% das ações e nós só temos 8% dos votos. Tá? Você que é jornalista, pense depois se é possível uma coisa dessa. A segunda coisa é que na privatização da Eletrobras, se o governo quiser comprar de volta, o governo tem que pagar 3 vezes o preço oferecido por outro comprador. É isso, você está com um cara estranhando? É isso que foi feito. Além do que, os diretores aumentaram o seu salário de 60 para 360 mil reais por mês. E, além disso, um conselheiro, para fazer uma reunião, ganha 200 mil reais por mês. Como é que é possível um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome conviver com uma situação dessa? Apesar das críticas do presidente Lula, a reversão da venda da Eletrobras não deve ir adiante. Segundo especialistas, o processo de privatização, do ponto de vista jurídico, foi feito em bases sólidas. Mas apesar de não ser uma situação fácil de ser revertida, a incerteza atrapalha a credibilidade do país e pode ser um alerta de risco maior para os investidores. Com as incertezas provocadas pela possibilidade de reverter a privatização, as ações ordinárias de Eletrobras já acumulam uma queda de 18,85% nesse ano de 2023 e as preferenciais caem 10,24% ainda nesse ano. Felipe, muito bom dia para você. Bom dia. Seguindo aqui, trazendo informações importantes desta semana. Esse é um assunto muito delicado, por sinal. Vale lembrar, Felipe, que na última sexta-feira, inclusive, a própria AGU acabou ingressando lá no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade, questionando trechos desta privatização, especificamente de Eletrobras. E nesta ação, o próprio governo pede a suspensão ali em caráter liminar, na verdade, de dispositivos da privatização com efeitos retroativos até o julgamento final do processo pelo STF. O presidente, inclusive, da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior, ele chegou a informar na sexta-feira que ele não foi procurado por ninguém do Planalto ali a respeito de possíveis trocas no Conselho de Administração ou da diretoria executiva. Ele comentou que a empresa está disposta a compartilhar informações necessárias com a corte ali, não se opõe em relação a trazer informações sobre o processo, inclusive de privatização, que foi aprovado pelo Congresso. Pois é, Paula, é importante a gente destacar que são duas situações diferentes que estão ali em debate ou estão em discussão. A primeira delas seria uma possível reversão da privatização da Eletrobras, ou seja, voltar todo o controle da empresa para as mãos da União, para as mãos do governo federal. Isso ainda não está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal, ainda não foi colocado pela Advocacia Geral da União, embora esteja em tratativas ou até mesmo em estudo pelo próprio governo federal. Até mesmo na semana passada o presidente Lula disse que fez esse questionamento, esse pedido para a Advocacia Geral da União para que haja um estudo sobre a possibilidade de reversão da privatização. Esse é um primeiro momento. A outra questão, que essa sim está um pouco mais avançada, é a situação do governo não ter a quantidade de cadeiras no Conselho de Administração respectivo pela participação acionária. A União, que tem cerca de 43%, 42%, 43% das ações da Eletrobras, tem apenas uma cadeira. Isso porque nesse processo de privatização da Eletrobras
ficou colocado, né, uma cláusula da privatização de que nenhum acionista poderia ter mais do que 10% de participação no conselho de administração. Ou seja, mesmo com o governo, mesmo com a União tendo mais de 40% das ações, ele não pode ter mais do que 10%, ou seja, não tem mais do que uma cadeira no conselho de administração. O governo, o presidente Lula, quer aumentar essa participação, quer ter pelo menos 4 cadeiras das 9 disponíveis, para justamente ter um pouco mais de força, para ter um pouquinho mais de pressão ali sobre as movimentações que podem ser feitas no Conselho de Administração e nos rumos da companhia. Mas até agora isso também não tem muita perspectiva de ser revertido, justamente por conta da insegurança jurídica que pode causar. Se no processo de privatização da Eletrobras houve essa cláusula, houve essa discussão, inclusive no Congresso Nacional, de que haveria essa possibilidade de ter apenas 10% das cadeiras, independentemente dos acionistas. Se um fundo de participação, se um fundo tiver crescer, né, sua participação e tiver 20%, 30%, da Eletrobras, ele também vai ter 10%. Isso não seria apenas para o governo, seria para qualquer pessoa, fundo, empresa ou até mesmo a própria União, né? É uma coisa que foi determinada no processo de privatização da Eletrobras e é justamente isso, Paula. Mexer, né, em matéria já dada e até mesmo já batido o martelo, isso pode trazer uma insegurança jurídica para o Brasil e, claro, afastar alguns investidores da Eletrobras e de outras empresas aqui no Brasil. É uma questão de governança.